Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 2 da disciplina de Geografia 2. Eu vou apresentar nesse vídeo para vocês alguns conceitos básicos, algumas discussões iniciais para provocar, para estimular a nossa reflexão sobre o conteúdo que a gente vai ver durante esse mês, que é a discussão dos temas da geografia rural, da geografia agrária. Eu espero que vocês aproveitem o material e que ele estimule para a gente seguir pensando essa discussão nos próximos tópicos. Certo, pessoal? Vamos começar então o nosso módulo 2 da disciplina de Geografia 2. O que nós vamos desenvolver nesse módulo? Quais os objetivos? Lembrando que esse módulo 2, ele segue os conteúdos relativos ao que seria o nosso primeiro bimestre presencial. Portanto, quando nós encerrarmos o módulo 2, juntamente com o módulo 1, nós teremos o equivalente ao conteúdo abordado no bimestre 1. Então vocês vão ter essa equivalência de conteúdos e de carga horária entre o somatório dos dois módulos, módulo 1 e módulo 2, com o primeiro bimestre, certo? Então, dentro dos objetivos do que seria o primeiro bimestre, nesse módulo 2, nós vamos abordar uma discussão que nos permita, uma capacidade de interpretação do seguinte: as diferentes realidades presentes no rural brasileiro. Então o foco agora, depois daquela primeira etapa de abordagem dos conceitos básicos da geografia, nós ainda lembrando daqueles conceitos de espaço geográfico, de território, de paisagem, nós vamos seguir utilizando eles até o final do ano, durante todos os nossos conteúdos, e eu espero que esses conceitos fiquem com vocês para o resto da vida, como ferramentas para observação e interpretação da realidade. E agora nós vamos usar aqueles conceitos junto com outras abordagens e dados, para analisar a realidade do rural brasileiro. Então, que é uma realidade bastante complexa, bastante diversa. Então, eu coloco ali no plural diferentes realidades do rural brasileiro, porque esse rural brasileiro ele é multifacetado, ele é composto por realidades muito distintas e que nós precisamos ser capazes de perceber. E justamente essa diversidade, essas diferentes realidades, elas resultam de um processo histórico que tem relação com a própria formação do território brasileiro. E como o nosso espaço agrário, aí já é uma palavra nova, espaço agrário, como ele se organiza, como ele é configurado a partir desse processo histórico de formação territorial. E por fim, perceber as diferentes contradições do agrário brasileiro, do rural brasileiro, do ponto de vista econômico, político, social e ambiental. Nós vamos observar que o rural brasileiro, ao mesmo tempo em que é caracterizado por altos índices de produtividade e pioneiro na aplicação de tecnologia agrícola, ele também é caracterizado por pobreza rural, por concentração de terra, por impactos ambientais, por conflitos no campo. Então nós temos realidades e contradições, que só podem ser entendidas quando a gente observa esse histórico de formação e as contradições que esse histórico da formação do território brasileiro vai proporcionar. Aqui eu trago algumas notícias justamente para a gente ter noção dessa diversidade de fenômenos e de realidades do rural. Então, selecionei um conjunto de notícias bem recentes. O rural brasileiro ele é farto em fatos, em dados para nós utilizarmos. Se a gente fizer uma pesquisa de longo prazo, nós vamos encontrar muita coisa para investigar. Na verdade, o rural é um tema bastante pesquisado pelos geógrafos. A comunidade da geografia se divide, como a gente já viu, em geografia física e geografia humana. E dentro da geografia humana, um dos maiores grupos de pesquisa, um dos maiores áreas que atrai pesquisadores da geografia é a geografia rural ou a geografia agrária, justamente por essa realidade ser tão presente, ser tão marcada, ser tão conflituosa no Brasil. Então vejamos aqui.
do portal Economia, do UOL, né, a notícia da área do agronegócio, a manchete. Brasil retoma posto de maior produtor de soja do planeta. Então, a notícia do dia 9 de julho de 2020, do ano passado. O Brasil, historicamente, disputa aí a posição de maior produtor de soja do mundo com os Estados Unidos. E ano passado, o nível de produtividade e produção do Brasil nos grãos de soja colocou o Brasil no posto de maior produtor dessa commodity no planeta. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, alguns meses depois, notícia de economia do portal G1, alta dos alimentos no ano é a maior desde 2002. Veja itens que mais subiram. Então, inflação de carnes, de alguns grãos, de hortigranjeiros, né, de produtos como legumes. Então, parece contraditório, né? O Brasil assumiu o posto de maior produtor agrícola do mundo, de um item, da soja, mas ao mesmo tempo sofre com alta do preço de alimentos que é gerada por escassez ou pela orientação do escoamento da produção para mercados externos, né? Por exemplo, no caso das carnes, os preços de dólar favorecem a exportação, tornam o país competitivo no comércio internacional para exportação, e essa exportação, então com o direcionamento das carnes para exportação, o mercado interno, doméstico, acaba sofrendo com abastecimento menor, gerando a alta de preços, né? Mais uma notícia aqui. Com digitalização do campo, aqui o portal da Época Negócios, né? Com digitalização do campo e a GTEX, Brasil é destaque mundial no agronegócio 4.0. Então, é a incorporação da informática, de todas as tecnologias de informação e comunicação, da automação na produção agrícola. E essa é, digamos, uma das áreas de fronteira tecnológica da agricultura no mundo. E o Brasil apresenta tecnologia, desenvolve e aplica esse tipo de tecnologia. E, historicamente, o Brasil, nos diferentes ramos da sua atividade agropecuária, tem sido, em vários setores, pioneiro na aplicação de tecnologias capazes de elevar a produtividade. A gente pode depois verificar aí alguns exemplos. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Brasil high-tech, né, no campo, tem essa realidade, né? Do portal ali De Olho nos Ruralistas, que é uma página bem interessante que mantém o foco aí nas questões problemáticas do agronegócio brasileiro, traz a notícia, né? Trabalho escravo. Entre 48 novos membros da lista suja, uma lista que começou no extinto Ministério do Trabalho, a lista que apresentava as empresas, empresários que eram flagrados utilizando trabalho análogo à escravidão, né? Condições precárias, cativeiro, falta de salários ou trabalho em troca de alimentos, as diferentes situações que configuram um trabalho análogo à escravidão. Então, dos 48 novos membros dessa lista, 33 são fazendeiros. Então, o agronegócio, né, as atividades empresariais agrícolas nas regiões mais remotas, mais distantes do Brasil, né, onde a fiscalização não é tão presente, são bem frequentes, né, em termos de flagrantes aí de uso de trabalho análogo à escravidão. Ao mesmo tempo, também, aí notícia um pouquinho mais antiga, de 2018, relatório da FAO constata aumento da pobreza no meio rural na América Latina. Esse relatório, a FAO significa Food and Agriculture Organization, é a organização de agricultura e alimentos que faz parte, né, é uma instituição dentro da ONU. Então a FAO ela faz parte dos esforços aí, multilaterais da ONU, é uma instituição que analisa a agricultura em termos globais, e o relatório dela para a América Latina apontou o aumento da pobreza rural em 2018. Outra notícia, portal do agronegócio: a agricultura familiar promove turismo sustentável no Brasil.
Nós temos aí dimensões da agricultura familiar razoavelmente consolidadas, que desenvolvem não apenas a produção agrícola, mas outras iniciativas de economia no espaço rural. Um exemplo aí é do turismo rural, uma realidade que vem crescendo no Brasil. Ao mesmo tempo, esse mesmo rural, que pode ter aí a prosperidade tanto dos empreendimentos de maior escala quanto da agricultura familiar, tem assassinatos de lideranças de violência no campo cresce em 2019. Então o Brasil é líder mundial em termos de violência no campo, em termos de assassinatos de líderes indígenas, de líderes quilombolas, de líderes de movimentos sem terra, de membros de diferentes igrejas que atuam na defesa de agricultores, de assentados, de pescadores, de diferentes grupos sociais que vivem, né, e sobrevivem no meio rural, como coletores de sementes em regiões do entorno, né, da região amazônica. Então, é muito comum a ocorrência de ameaças, violência física e assassinato, tanto das populações quanto de lideranças que fazem a interface política, né, representam, né, e desenvolvem a liderança política desses grupos. E a violência cresceu no ano de 2019, segundo o relatório dessa Comissão Pastoral da Terra. É uma comissão da Igreja Católica que surgiu justamente para fazer o monitoramento das mortes, da violência no campo, daqueles grupos que historicamente reivindicavam reforma agrária no Brasil. E desde então, essa comissão pastoral mantém esse relatório, esse estudo anual, né, de casos de violência no campo, e o Brasil desponta no mundo como um dos países onde ocorre a maior quantidade de violência por ano, esse tipo de violência política. A notícia é de abril de 2020. Mais uma, né? Então, do IG, último segundo, desde 1985, 92% das mortes no campo por disputa de terra seguem sem solução. Ou seja, 92% das mortes no campo, ligadas à violência no campo, dessa questão que eu acabei de colocar, ainda estão impunes. Mais uma, Agência Brasil. O país registrou 1.833 conflitos no campo em 2019, mostra relatório. Então o Brasil é um país altamente conflituoso no seu agrário, principalmente em função da luta pela terra, da concentração fundiária, né? A última que eu selecionei para mostrar para vocês diz assim, saiba quais são os desafios do jovem no campo. Essa é uma discussão bem presente, essa notícia de 2018 é um fenômeno que tem sido estudado já há bastante tempo por as várias ciências que se dedicam aos estudos rurais. E a problemática é a seguinte: nós estamos numa sociedade em franco processo de urbanização, não só em termos materiais de crescimento de cidades, mas também no plano das ideias, dos valores, das expectativas das pessoas. Então, como garantir que o jovem deseje permanecer no campo, que haja uma continuidade dessa atividade que ela é fundamental à nossa sobrevivência como sociedade, que é a agricultura, que é a produção de alimentos principalmente. Dadas as condições bastante precárias da vida no campo em muitas regiões do mundo e do Brasil, e a dinâmica e o papel atrator que as cidades exercem, sem contar os problemas de acesso à terra, de concentração fundiária, nós temos aí um desafio para a permanência, a renovação das gerações de agricultores no Brasil e no mundo. Muito bem, para a gente começar, como eu tenho feito desde as aulas anteriores, né, sempre deixando mais claros alguns conceitos básicos que nós vamos usar na discussão das próximas aulas. Então eu vou dedicar esse resto aqui desse pequeno vídeo que eu estou apresentando para vocês para esclarecer alguns conceitos básicos que vão aparecer na discussão das próximas aulas. O primeiro deles aqui é a palavra campo. A gente, quando fala de rural, é muito comum que também se utilize a expressão campo, né? Pode ser utilizada sem problemas, mas ela é geralmente uma palavra mais coloquial, mais genérica, bastante presente na linguagem jornalística, no nosso vocabulário diário. Mas quando a gente pesquisa
de forma um pouco mais aprofundada, as palavras que vão aparecer são espaço rural e espaço agrário. O que seria o espaço rural? É comum se encontrar algumas definições colocando o espaço rural como aquilo que não é urbano. É uma definição um pouco pobre e traz um tratamento um pouco injusto, né? Claro, nós vivemos numa sociedade histórica, já com um histórico de predominância do urbano, em termos de riqueza, de comando político, em termos de referencial cultural, mas o rural não é apenas aquilo que é a exceção do urbano, né? Há um conjunto de elementos importantes para a gente considerar o que seria o espaço rural. Para começar, resgatando o conceito de paisagem que nós já vimos nas aulas anteriores, nós podemos dizer que o rural se caracteriza como aquela paisagem que aparentemente tem um menor nível de intervenção humana. Por que eu digo aparentemente? Porque nós podemos ver amplas áreas vegetadas, sem a presença de prédios, grandes construções, mas essa cobertura vegetal não necessariamente é natural, é espontânea da região. Aquela paisagem vegetada pode ser resultado da ação humana tanto em curto prazo quanto em longo prazo. O ser humano historicamente tem agido transformando e adaptando as paisagens ao seu interesse, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem amplas áreas de pastagem que parecem bastante naturais, mas elas mesmas são resultado da centenária presença da atividade pecuária na região. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa então nessa paisagem com menor nível de interação humana, nós poderemos perceber assim com mais clareza, né, mais evidência, a vegetação, o relevo, a rede hidrográfica, né, os rios. Esses objetos naturais eles estão mais visíveis, eles predominam nessa paisagem que nós vamos considerar a paisagem rural. Vejam que falar de rural nesse primeiro momento não significa imediatamente pensar em agricultura. Nós estamos pensando numa paisagem com um predomínio de características aparentemente naturais. E nessa paisagem e na sociedade, nos grupos humanos que vivem nesse espaço rural, nós vamos perceber que a natureza vai exercer uma maior influência sobre as atividades. Atividades produtivas, por exemplo, elas vão obedecer a um ciclo natural. Nós não temos a presença da indústria com seus horários de turnos, por exemplo, uma produção manhã, tarde. Claro, a indústria opera nas cidades em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, no espaço rural, a presença de luz natural vai exercer uma influência sobre a dinâmica das atividades, com exceções, obviamente. Nós temos hoje em dia a agricultura altamente modernizada, em que quando chega a época, por exemplo, da colheita da soja, as colheitadeiras operam manhã, tarde e noite para agilizar a colheita, né, com as colheitadeiras com iluminação, com refrigeração na cabine, mas isso ainda é, no Brasil, uma exceção, né? Além dessa questão do dia, dos horários do dia, vamos pensar que a principal atividade no rural, a agricultura, ela obedece a um ciclo natural, ou mais ou menos natural, mesmo com a influência humana na transformação, na adaptação dos vegetais, na aceleração do seu tempo de reprodução, de desenvolvimento. Ainda existe a ideia de safra, né? Nós cultivamos numa época do ano, aguardamos o processo natural de desenvolvimento da espécie vegetal. E se a gente pensar também em termos de animais, de pecuária, também há ali um período em que o ser vivo vai se desenvolver. Então, tem uma influência ainda da natureza na temporalidade, né? No ciclo em que as coisas acontecem. Há ainda um predomínio de atividades primárias, não necessariamente agrícolas. Nós temos no rural, por exemplo, atividade extrativista, mineração, por exemplo, ou caça, ou coleta, ou mesmo a pesca. Então, todas elas figuram como atividades primárias, ou seja, aquelas atividades que produzem matérias-primas que depois serão transformadas, podem ser transformadas
por atividades secundárias, que seria a atividade de transformação industrial. Lembrando, né, setor primário, secundário e terciário. Setor terciário sendo o setor de serviços, comércio. E no rural a gente observa também, né, observando essa paisagem, observando os traços concretos que o ser humano deixa, nós podemos perceber a presença humana mais dispersa, ou seja, nós temos até alguns aglomerados, pequenas vilas rurais, né, sedes de distrito, mas via de regra os seres humanos ocupam o rural de uma maneira mais dispersa, com uma menor densidade populacional do que no espaço urbano. Então, se a gente juntar essas características, a gente tem um pouco, né, daquilo que caracteriza o espaço rural, embora seja possível ampliar amplamente essa discussão, aprofundar essa discussão do que é o espaço rural, mas aqui não seria o momento. E como uma dimensão contida no espaço rural, a gente tem o espaço agrário. Quando aparece para vocês, sempre que aparecer a palavra agrário, pensem que é uma palavra que busca capturar uma dimensão dentro desse espaço rural. Que dimensão é essa? A dimensão das relações sociais de produção e tudo que envolve o ato de produzir no campo, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista do regime de propriedade, as relações de propriedade da terra e, consequentemente, as relações políticas que estão envoltas, né, na convivência de seres humanos em torno de possuir a terra e de produzir dentro desse espaço rural. Então, o agrário, ele evoca a dimensão sociopolítica do espaço rural. Aqui, só para ilustrar de maneira mais visual, vamos imaginar que o espaço geográfico, como nós vimos no módulo anterior, é a nossa totalidade. Dentro desse espaço geográfico nós podemos imaginar diversas manifestações espaciais, o espaço urbano, o espaço agrário ou o espaço rural, o espaço marítimo, o espaço econômico, e esses espaços, lembrando, bem importante, não necessariamente eles são espaços concretos, físicos. Quando a gente pensa, por exemplo, espaço econômico, nós não estamos imaginando um pedaço isolado no mundo, nós estamos pensando em uma rede de conexões econômicas que podem acontecer em escala global, né? Tanto com objetos concretos, como indústrias, como linhas de transporte, mas também como redes de conexão de apenas informação, que configuram essa rede que formaria um espaço econômico. Mas voltando aqui, então dentro do espaço geográfico, vamos imaginar que nós temos a dimensão do espaço rural, que contempla aquele conjunto de características que eu citei anteriormente. E como uma dimensão desse espaço rural, nós temos, aí, dando ênfase para as relações sociais, a ideia de espaço agrário. Outra palavra importante, que vai estar presente na discussão que a gente vai desenvolver até o final desse módulo, é a ideia de estrutura fundiária. O que significa estrutura fundiária? Primeiro vamos pensar assim, quando a gente fala de rural, a partir do capitalismo, né, do modo de produção capitalista, nós temos a ideia de um regime de propriedade privada. E essa propriedade privada, ela vai se materializar, vai acontecer tanto nos objetos, né, nas coisas que a gente possui, que a gente produz, que a gente faz circular através do comércio, quanto em pedaços do espaço. Os seres humanos se apropriam de forma privada de pedaços da cidade, né, cada um de nós vive num lote, num terreno, esse terreno pode ser de propriedade, pode ser nosso, ou é alugado, ou seja, pertence a uma outra pessoa que obtém renda a partir dessa propriedade. E nós temos também a propriedade privada da terra rural. Então, os pedaços de território, um território nacional, pertencem, né, a indivíduos que detêm pedaços maiores ou menores, lotes, né, dessa terra rural. Então, essa distribuição de lotes que pertencem a indivíduos, nós chamamos de uma estrutura fundiária. E ela pode ser de diferentes maneiras, ela aparece de diferentes maneiras em cada região, em cada realidade de cada país. E essa estrutura depende muito
das relações políticas, do processo, de como se constrói essa estrutura fundiária, quem são os atores dominantes e quais são os seus interesses ao longo da formação histórica de um país e do rural de um país. Então, vamos imaginar aqui. Eu tenho ali um pedaço, né, uma certa região, um contorno, que está dividida, né, em 2 lotes entre 2 atores. Na outra situação, imagine a mesma extensão de terras, porém subdividida para um grupo maior de pessoas. Por outro lado, cada indivíduo vai deter um pedaço um pouco menor de terra. Então, de um lado, eu tenho uma estrutura fundiária concentrada, eu tenho a terra sob propriedade de poucos indivíduos, e cada um desses indivíduos tendo uma grande extensão. E do outro lado, eu tenho uma estrutura fundiária distribuída. Eu tenho mais pessoas com acesso à terra, só que cada uma delas tem um lote um pouco menor. Aqui eu coloquei exemplos assim, a divisão não está tão grande quanto poderia estar, né? Só para a gente ter uma noção de o que significa uma estrutura fundiária concentrada e uma estrutura fundiária distribuída. Quando eu quero transformar essa estrutura fundiária, por exemplo, de uma situação mais concentrada para uma situação mais distribuída, o nome que se dá para isso é reforma agrária. É uma política pública, geralmente resultante de muita pressão social, em alguns casos resultante de revolução social, né, de tomada de poder por grupos sociais ao longo da história em diferentes países. E essa reforma, ela transforma uma estrutura concentrada numa estrutura distribuída quando acontece. Para a gente ter noção do que significa uma estrutura fundiária concentrada, o que significa, quais são os valores que nós estamos falando aqui, né? Qual é a extensão de terra real, vou dar um exemplo aqui. Esse cidadão chama-se Blairo Maggi, ele é ex-governador do Mato Grosso, ex-senador da República pelo estado do Mato Grosso, ex-ministro da Agricultura do governo Michel Temer. Ele é um histórico, né, famoso produtor rural, já uma atividade de família. Ele é natural aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Torres, migrou para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, na década de 70 com a família, uma coisa bastante comum no período, nós vamos ver mais adiante. E junto com outros familiares, eles fazem parte e compõem o grupo Amaggi. Eu pesquisei, né, é uma coisa um pouco difícil de encontrar quais são as reais áreas de propriedade dessas pessoas, porque é um dado que não é bem divulgado. Por exemplo, o Blairo Maggi, ele divulgou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, todo político, todo candidato precisa divulgar as suas propriedades, né, na época quando se candidata, e ele informou oficialmente deter 2.000 hectares de terra no Mato Grosso. Mas o grupo possui apenas no estado do Mato Grosso 253.000 hectares de terra. Essa área, ela corresponde à área de alguns países, alguns pequenos países do mundo. Vamos pegar exemplo de Luxemburgo, seria uma área equivalente a Luxemburgo. Então, é um grupo econômico que tem o equivalente a um território de um pequeno país, contando apenas o estado do Mato Grosso, mas o grupo detém propriedades em outros estados brasileiros e em outros países também. Para a gente ter uma noção, o que significa a palavra hectare, né? É uma área, 1 hectare corresponde a 100 metros por 100 metros, tá? 1.000 metros quadrados. E o que significa em termos práticos ter 253.000 hectares? O quanto isso se representa de terra? Para a gente ter uma referência mais concreta, vamos considerar o seguinte: pela legislação brasileira, o lote necessário para uma família sobreviver, para uma família composta de 3, 4 pessoas, retirar da terra o suficiente para a sobrevivência, para o emprego da sua força de trabalho e para a sobrevivência, varia de região para região, mas dentro de um intervalo entre 5 e 110 hectares. Então, em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, ali, pequenos municípios da Serra Gaúcha, onde se produz uva para vinhos, 5 hectares são suficientes para uma família tirar o sustento. Em outras regiões do Brasil, onde há predomínio de uma pecuária de cabras, né, ou o solo já não é tão fértil para render o suficiente numa pequena área, chega-se a um limite aí de 110 hectares. Então, 110 hectares seriam suficientes para
sustentar uma família. Então, se a gente fizer a conta, nós podemos ter a noção aí de quantas 1.000 famílias poderiam sobreviver com uma área de 253 mil hectares, certo? É para a gente ter a dimensão do que significa a palavra concentração fundiária no Brasil. Tomando como exemplo aqui o caso do Blairumage e das famílias rurais, então vamos pensar em quais agentes sociais o espaço agrário brasileiro apresenta, né? Essa diversidade. Indígenas, então são grupos, são diferentes nações indígenas que fazem parte, que já estão presentes no território brasileiro, é a população originária. A presença quilombola, que é histórica, né? Embora sejam populações presentes em longo prazo no território nacional, elas apenas recentemente tiveram reconhecimento de que são parte dos povos tradicionais e que têm direito ao território, né, à demarcação de terras quilombolas. Depois a gente tem presentes também no rural, não necessariamente desenvolvendo atividade agrícola, né, pescadores, caiçaras, ribeirinhos, ou seja, diferentes nomenclaturas, mas pessoas que vivem da captura de pescado. Temos também a presença de camponeses ou agricultores familiares, e aí eu coloquei ele com ou sem terra. Nós temos esses agricultores ou camponeses que já estão assentados, que recebem, né, por herança familiar, conseguiram se assentar num lote de terra, mas também temos a presença de descendentes, de filhos, de netos de agricultores e de camponeses que não têm acesso à terra, né, ou populações que estão buscando tornar-se agricultores ou camponeses e que estão reivindicando o acesso à terra. Então podemos ter essas duas situações. E se a gente junta esse conjunto de grupos, eles recebem geralmente a nomenclatura de comunidades tradicionais. São pequenas comunidades, geralmente em situação de maior vulnerabilidade econômica, com um acesso à tecnologia mais precário, né, com uma condição de trabalho mais braçal e geralmente organizado pela própria família. Entre agricultores e camponeses, a gente tem diferentes níveis de relação com o mercado, tanto de produção de alimentos quanto produtos que podem ser fornecidos para a cidade ou para a indústria, para a transformação. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E, por fim, grandes proprietários rurais. Seriam aí fazendo a oposição em termos de escala, né, de tamanho de terra que possuem. Então, a gente pode chamar, dependendo da região, fazendeiros. Aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente chama de estancieiros, os donos das estâncias. Pode receber o nome de empresário rural, uma nomenclatura mais recente, né, uma maneira mais moderna de chamar aquele cidadão que detém uma empresa rural, uma empresa especializada em agricultura, uso de uma tecnologia mais intensa, aplicação de conceitos da administração que se observava antes apenas na indústria, na cidade, no urbano, agora no rural. E esses proprietários, eles podem estar em diferentes situações, né? Eles podem estar utilizando a própria terra para a agricultura, eles podem estar arrendando, ou seja, alugando a terra para outros produtores utilizarem, ou essas terras podem estar ociosas, paradas, como se estivessem, na verdade, aguardando uma valorização como uma forma de poupança para em algum momento serem vendidas. A gente chama essa situação de ociosidade de latifúndio por exploração. Mas eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso mais adiante. Então, a gente tem mais uma coisa importante de observar, que são as relações de produção. Como é que os seres humanos se organizam socialmente no campo para produzir? O que está envolvido, né? Nós podemos ter a ideia de subsistência, que é quando o foco da produção é o autoabastecimento. Geralmente a família cultiva produtos de alimentação em grande variedade, né? Uma produção que seja capaz de atender a necessidade básica da família. E se sobrar algum produto não consumido, esse produto é destinado ao mercado mais próximo, né? À cidade mais próxima para ser vendido, mas o foco é produzir para se alimentar.
É uma situação um pouco, cada vez menos frequente, sobretudo no Brasil, mas é muito presente ainda no mundo. Agricultores que trabalham na perspectiva de autossustentabilidade, né? É uma coisa que vai se tornando menos frequente à medida em que o rural vai sendo incorporado, vai sendo integrado ao urbano, em que as estradas vão aparecendo, a rede urbana vai crescendo, então o rural vai sendo forçado a se relacionar com a cidade e vai aparecendo essa possibilidade de se relacionar com a cidade, de adquirir uma renda para adquirir novos produtos que vão surgindo ao longo da história, produtos disponíveis no mercado. A gente tem também agricultores pequenos, familiares, que estão relacionados com o mercado por meio de atravessadores, ou seja, eles produzem um produto destinado à venda, mas para esse produto chegar no mercado precisa vir um indivíduo da cidade que faz a compra e leva esse produto para a cidade para vender para feirantes, ou para a indústria, ou para o consumidor final, e recebe o nome de intermediário ou atravessador. Vou pegar o exemplo mais conhecido aqui da nossa região, o agricultor de São José do Norte, por exemplo, que produz cebola, né? Ele não vai para a feira vender cebola diretamente. O que ele faz é colher a sua cebola e aguardar que venha um comerciante especializado em comprar grandes lotes, toneladas de cebola e levar para redes de abastecimento, para supermercados, para atacadistas, para a central de armazéns que a gente tem, tanto a Ceasa no Rio Grande do Sul, quanto a Ceagesp em São Paulo, que é uma grande rede de atacadistas, que é capaz de inclusive influenciar a formação do preço nacional da cebola. Poderia citar outros exemplos de produtos agrícolas, mas pensem naquilo que a gente busca na feira, né? Vocês podem um dia, próxima vez que forem à feira, perguntar se o feirante é agricultor. Se ele não for um agricultor, ou ele comprou diretamente do agricultor, então ele está fazendo o papel de intermediário, ou ele comprou de um outro comerciante que fez esse papel de intermediação entre o agricultor e o feirante, que por sua vez vai vender ao consumidor urbano. Alguns agricultores não produzem para vender para o consumidor final. Eles produzem a partir de um contrato com uma agroindústria. A boa parte do que vocês consomem de carne de frango e de suíno, e de embutidos derivados de frango e de suínos, foi produzido por agricultores familiares, por famílias do campo que têm um contrato assinado para entregar toda a produção de frango e toda a produção de suíno direto para uma indústria, como a Sadia, como a Perdigão, por exemplo. Eles assinam um contrato de fidelidade, recebem os animais numa fase bem inicial de desenvolvimento, bem filhotes, né, pintinhos ou pequenos, os leitões, e vão ser responsáveis por fazer a engorda, fazer o desenvolvimento desses animais, e quando eles estão prontos para o abate, eles entregam para a indústria, que já define um preço para a compra. Então, é uma venda garantida, mas quem define o preço é a indústria, com base nos seus custos e na sua margem de lucro. Um exemplo que a gente tem aqui perto de Rio Grande, aqui em São Lourenço, temos produtores de fumo. Então, a indústria do fumo, que gera o cigarro, é produzida totalmente para o agricultor familiar, só que eles têm um contrato assinado com as indústrias fumageiras, as indústrias produtoras de cigarro, em que eles recebem as mudas, eles recebem a assistência técnica do agrônomo, e eles têm que entregar no final da safra as folhas de fumo, e a indústria analisa a qualidade das folhas e paga para o agricultor de acordo com aquilo que ela avaliou de qualidade da folha colhida. Esses três casos, bem diferentes uns dos outros, né? O nível de tecnologia, a integração com o mercado, qual é o objetivo, mas todos os três, eles envolvem trabalho familiar. A família é a gestora, de certa forma, e a própria mão de obra que desenvolve as atividades. A agricultura familiar, ela é a principal fonte, né, a principal responsável pela oferta dos alimentos que a gente consome. Ela representa, conforme os dados aí do último censo agropecuário, ela compõe então 76,8% dos estabelecimentos rurais no Brasil. A maior parte dos estabelecimentos rurais no Brasil é de agricultura familiar, mas em termos de quantidade, em termos de área, ela representa
uma área bem menor, bem pequena, na comparação com as propriedades geridas por empresas e por proprietários individuais. Relações que a gente tem de trabalho no campo, né? Fora essa relação da família consigo mesma desenvolvendo. Temos o arrendamento, quando um agricultor paga uma renda para ter acesso à terra, para poder utilizá-la, e essa renda pode ser em produto. O agricultor pode fornecer, entregar para o dono da terra uma parte da produção ao final da safra. Esse agricultor pode, se for um agricultor familiar, um pequeno camponês, ele pode pagar pelo acesso à terra trabalhando horas por dia ou em atividades para o dono da terra, então pagamento em trabalho, ou pagamento em dinheiro na forma do que seria um aluguel. São algumas formas de arrendamento que a gente observa historicamente. Algumas dessas formas já não tão frequentes, mas que ainda existem no rural brasileiro. O censo agropecuário, ele consegue observar a existência ainda dessas relações. A parceria, quando dois agricultores, ou um proprietário de terra e um agricultor se juntam e dividem o resultado da produção. E a relação mais parecida com o que acontece na cidade, que é o assalariamento, né? Que é aquele empregado rural, aquele trabalhador rural que não é um agricultor familiar, ele é uma espécie de operário rural, né? Ele recebe um salário para desenvolver atividades no campo. Ele não necessariamente vive no campo, então a gente tem, de forma muito, muito frequente, as migrações no Brasil acontecendo em função de atividades rurais que acontecem durante safras, né? Então esse assalariamento pode ser temporário. E nós temos também um fenômeno crescente das chamadas cidades do campo, as cidades médias, sobretudo no centro-oeste, que se desenvolvem, crescem, atraem população que trabalha, né, que se emprega nas propriedades rurais do entorno. Então, nós temos os assalariados rurais. Para a gente encerrar, seguir pensando do que a gente vai desenvolver ainda nas próximas aulas, coisas que a gente precisa levar, continuar pensando a respeito e considerar, precisa entender em termos de Brasil rural. A agricultura familiar, ela representa a maior quantidade de estabelecimentos e é responsável aí em torno de 70% de tudo aquilo que a gente consome em termos de alimentos vem da agricultura familiar, mas ela detém as menores áreas de terra e também tem pouco poder político, né? Ela tem uma representação política ainda muito recente, deputados, senadores que representem. Senadores praticamente não se tem muita notícia, mas alguns deputados que representam interesses da agricultura familiar. Então, essa falta de representação política resulta em políticas públicas que historicamente não foram focadas na pequena produção, na pequena agricultura familiar. A população rural está envelhecendo e os jovens rurais migram para a cidade, então nós temos um problema de redução, né, de êxodo rural, de envelhecimento da população rural e uma problemática de garantir que o jovem rural tenha acesso à terra e tenha acesso a condições de vida no campo que estimulem que ele permaneça lá. Esse é um problema bastante sério no Brasil. O Brasil é protagonista em tecnologia agropecuária, em termos mundiais, em vários setores, tanto de criação de animais, pecuária, produção de grãos, produção de fibras como celulose, papel, né, cultivo de árvores para esse fim. Então, a gente encontra vários exemplos aí de como o Brasil incorpora tecnologia de empresas internacionais, mas também é capaz de produzir tecnologia através, por exemplo, de empresas públicas como a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Mas o Brasil é palco, né, de trabalho análogo à escravidão, concentração de terra, violência, e o Brasil tem recebido destaque, e não é de agora, mas agora tem sido uma coisa muito presente, né, os problemas ambientais relacionados à agropecuária. Desmatamento, degradação de solos, uso de agrotóxicos, né,
que danificam tanto o solo, quanto poluem águas, quanto tem sido influenciado o extermínio, né, a extinção de espécies vegetais, de animais. A gente tem um problema sério hoje em dia no mundo inteiro a respeito da extinção, né, da redução de população de abelhas, que são muito importantes para a polinização dos vegetais, inclusive para a própria agricultura. E essa questão do destaque internacional dos problemas ambientais do Brasil coloca o Brasil numa situação de vulnerabilidade nas suas relações comerciais, na sua venda de produtos agrícolas para o exterior. Isso é um flanco aberto, né, que o Brasil pode sofrer facilmente aquilo que a gente chama de barreiras não tarifárias, de utilizar esse problema ambiental como uma justificativa legítima, né, embora a gente saiba que mais por interesse comercial do que por preocupação ambiental verdadeira, mas a questão de não resolver os seus problemas ambientais pode ser utilizada como justificativa para certos mercados não aceitarem produtos agrícolas brasileiros. Bom, vou encerrando por aqui, e então aguardo vocês na próxima semana com os próximos materiais, e até lá. Um abraço, pessoal.